Hoje vamos revelar 7 segredos impressionantes escondidos na Palavra de Deus. Mistérios que permanecem nas páginas da Escritura e que vão deixar você maravilhado. Começamos com o primeiro deles. Mistério número 7. O segredo de Gênesis 5. Quando abrimos a Bíblia e chegamos a Gênesis capítulo 5, encontramos uma longa genealogia. Uma lista de nomes que vai de Adão até Noé. À primeira vista, parece apenas um registro de pessoas, sem nada de especial. Mas quando traduzimos o significado de cada nome, algo surpreendente acontece. Um código escondido surge. As palavras formam uma mensagem. O homem é designado à mortalidade e à dor. Mas o Deus bendito descerá, ensinando que sua morte trará conforto ao desesperado. Você percebe? Muito antes de Abraão nascer, antes de Moisés escrever a lei, antes mesmo de Isaías profetizar sobre o Messias, a mensagem já estava ali, codificada nos nomes dos patriarcas. Era a história da redenção, gravada desde Adão até Noé, como um sinal de que Deus nunca improvisa. Ele não deixa pontas soltas. Desde o início da humanidade, deixou um plano escondido, um código que só os que estudam diligentemente as Escrituras poderiam descobrir. Jesus disse: "Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito." E agora sabemos. Moisés escreveu Gênesis, e dentro dessa genealogia estava a mensagem da cruz. Esse segredo tem intrigado estudiosos por séculos. Não se trata de cálculos complexos, não é numerologia forçada, é apenas o significado simples dos nomes, revelando que a mensagem da salvação estava presente desde o princípio, à espera de ser descoberta. E este é apenas o primeiro mistério. Vamos continuar e descobrir outro segredo que conecta a Bíblia com a própria ciência da criação. Mistério número 6. O segredo da criação. Em Gênesis capítulo 2 lemos: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida." Todos nós sabemos que a Bíblia afirma que o ser humano foi criado do pó da terra. Para muitos, isso pode soar apenas como uma descrição simbólica, mas quando analisamos sob a ótica da ciência, algo incrível aparece. Os principais elementos químicos que compõem o corpo humano, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são exatamente os mesmos que encontramos no pó da terra. Isso significa que literalmente somos formados da mesma matéria do solo, confirmando o que a Bíblia declarou milhares de anos atrás. Mas existe ainda um detalhe mais profundo: o DNA. O DNA é a molécula que contém todas as informações genéticas da vida. Ele é composto por 4 bases que formam sequências numéricas específicas, determinando cada característica única em nós. E aqui está o impressionante. No hebraico, cada letra também representa um número. Quando aplicamos a sequência numérica do DNA ao hebraico, uma palavra aparece: o nome de Deus. Coincidência? Ou será que o próprio Criador deixou sua assinatura no código da vida? Desde a formação do ser humano, Deus colocou seu selo dentro de nós. Nosso DNA carrega o nome dele. Nossa existência prova que fomos criados com intenção, e não por acaso. O salmista já havia declarado em Salmos 139: "Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável e ainda há mais." O sangue, símbolo da vida em toda a Bíblia, contém uma proteína essencial chamada laminina. É ela que mantém nossas células unidas e dá estrutura ao corpo. Sem laminina, não haveria vida. Quando vista ao microscópio, essa molécula revela algo surpreendente. Ela tem a forma de uma cruz. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E é exatamente a cruz, símbolo da salvação, que está estampada na estrutura do nosso sangue. Do pó da terra ao código genético e até na molécula que sustenta a vida, a assinatura de Deus está em nós. Mistério número 5. O código escondido de Isaías 53. Isaías 53 é um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia. Escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, descreve com detalhes impressionantes o sofrimento do Messias.
sua rejeição, seu sacrifício e a entrega pela humanidade. O texto afirma que ele seria traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que a punição que nos traz a paz cairia sobre ele e que pelas suas feridas seríamos sarados. Nenhum outro capítulo revela de forma tão clara a crucificação, mas há algo ainda mais profundo, algo escondido no próprio texto original em hebraico. Se pegarmos Isaías 53 e contarmos cada 49ª letra, 7 vezes 7, o número da perfeição divina, uma palavra distinta surge, Yeshua Shmi, em hebraico. Jesus é o meu nome. Não é interpretação forçada, não é numerologia mística, é um padrão matemático real embutido no texto, como uma assinatura divina escondida em meio à profecia. Isso significa que séculos antes de Jesus nascer, seu nome já estava criptografado nas Escrituras. Um detalhe que nenhum escriba poderia manipular, pois cada letra em hebraico tem valor numérico e função gramatical precisa. Alterar uma só letra mudaria todo o contexto. E não por acaso esse código aparece em Isaías 53, justamente o capítulo que descreve o Messias sofredor, o servo de Deus que daria sua vida em sacrifício. Jesus declarou: "Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que testemunham a meu respeito." E aqui vemos a confirmação disso. O próprio nome de Jesus escondido em um texto profético escrito 7 séculos antes da cruz. Isso prova que a Bíblia não é apenas um livro comum, é uma mensagem codificada, vinda de alguém que vê o fim desde o princípio. Mistério número 4, a destruição de Jerusalém. Certa vez, Jesus estava no Monte das Oliveiras olhando para Jerusalém. Seus discípulos admiravam o templo, a joia mais preciosa do povo judeu, símbolo de fé e eternidade. Mas as palavras de Jesus naquele momento os deixaram sem reação. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como isso seria possível? O Templo de Herodes era uma das construções mais grandiosas do mundo antigo. Seus blocos de pedra chegavam a pesar mais de 500 toneladas. Para os discípulos, imaginar sua destruição era impensável. Mas cerca de 40 anos depois, no ano 70 d.C., a profecia de Jesus se cumpriu ao pé da letra. Roma, liderada pelo general Tito, cercou Jerusalém. A fome e o desespero tomaram a cidade. Finalmente, os romanos invadiram e incendiaram o templo. O fogo foi tão intenso que o ouro do templo derreteu e escorreu pelas fendas das pedras. Quando as chamas se apagaram, os soldados romanos, em busca de ouro, derrubaram pedra por pedra. Nada restou. Historiadores como Flávio Joséfo e Tácito registraram esses acontecimentos. Não é mito, não é lenda. É história comprovada. O que parecia impossível aconteceu exatamente como Jesus havia anunciado. Não sobrou uma única pedra sobre a outra. Essa profecia mostra algo extraordinário, a precisão absoluta da palavra de Deus. O templo, símbolo do orgulho religioso, caiu porque o povo não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Jerusalém foi palco do cumprimento de uma das profecias mais detalhadas de toda a Escritura. Um lembrete de que as palavras de Cristo nunca falham. Mistério número 3. O dia em que o sol parou. A Bíblia registra eventos que desafiam qualquer explicação lógica. Um dos mais misteriosos está em Josué capítulo 10. Durante uma batalha intensa, Josué clamou a Deus: "Sol, detenha-se em Gibeão, e lua, pare sobre o vale de Aijalon." E o relato bíblico afirma que o sol parou e a lua se deteve até que o povo de Israel tivesse vencido a guerra. Na prática, o tempo pareceu congelar. Para muitos, isso sempre soou como mito ou metáfora. Mas em 1974, um cientista chamado Harold Hill fez uma declaração polêmica. Sua equipe teria encontrado uma anomalia no calendário astronômico. Exatamente 23 horas e 20 minutos, faltando na linha do tempo da Terra. Esse dia perdido corresponderia ao relato de Josué. E o detalhe mais intrigante: ainda faltavam 40 minutos para completar um dia inteiro.
E onde aparecem esses 40 minutos? Em 2 Reis 20, quando o rei Ezequias recebeu um sinal milagroso, a sombra do sol retrocedeu 10 graus, exatamente 40 minutos. Somados, os 2 relatos bíblicos preenchem 24 horas, o dia que teria desaparecido da história. Agora há um debate. Muitos afirmam que a história de Harold Hill é apenas uma lenda sem base científica oficial. Porém, algo chama a atenção. Diversas culturas antigas também registraram histórias de um dia prolongado ou de uma noite anormalmente longa. Os chineses, egípcios, astecas e até os incas têm lendas sobre um tempo em que o sol permaneceu parado no céu. Coincidência? Ou prova de que algo realmente aconteceu? A ciência moderna não consegue confirmar nem negar esse evento. Mas a Bíblia descreve um fenômeno único, que atravessa séculos de relatos históricos e culturais. O dia em que o sol parou continua sendo um dos maiores enigmas da fé e da história. Mistério número 2. O verdadeiro significado dos 666 poucos números carregam tanto medo e mistério quanto os 666. Ao longo dos séculos, ele foi considerado o número da besta, símbolo do mal absoluto. Muitos evitam usá-lo em placas, endereços e até em documentos. Mas, e se tudo isso fosse fruto de um mal-entendido? O único lugar na Bíblia em que o número 666 aparece está em Apocalipse capítulo 13. Ali o texto diz que a marca da besta seria imposta na mão ou na testa, símbolos de ações e pensamentos, representando o controle total sobre o que fazemos e pensamos. E então vem a famosa frase: quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Esse versículo mudou a história. Mas aqui está a revelação. Manuscritos antigos mostram que o número original não era 666, mas 616. Em 1999, arqueólogos encontraram o papiro 115, o mais antigo manuscrito do livro de Apocalipse já descoberto. E nesse registro, o número da besta aparece como 616, não 666. Por que essa diferença? A explicação mais aceita é que o número estava ligado ao nome do imperador romano Nero César, famoso por sua brutal perseguição aos cristãos. No sistema hebraico, onde cada letra tem um valor numérico, Nero César pode ser somado tanto para 616 quanto para 666, dependendo da forma escrita. Isso indica que alguns escribas podem ter alterado o número intencionalmente para reforçar a associação de Nero com a figura do anticristo. Mas além desse detalhe histórico, há um significado espiritual mais profundo. Na Bíblia, o número 6 simboliza o homem, imperfeito e incompleto, criado no 6º dia. Já o número 7 representa a plenitude e a perfeição divina. Portanto, 666 é o ápice da imperfeição humana. A humanidade tentando reinar sem Deus, erguendo um sistema de poder e controle desvinculado do Criador. Com o tempo, o 666 se tornou o número mais conhecido e temido, mesmo que os manuscritos mais antigos apontem para 616. Mas em ambos os casos, a mensagem permanece. É o retrato de um mundo dominado pela arrogância humana, sem espaço para Deus. Mistério número 1. A linha profética de Daniel. Enquanto estava cativo na Babilônia, o profeta Daniel recebeu uma revelação que mudaria para sempre a compreensão da história. O anjo Gabriel lhe mostrou um relógio divino, um cronograma detalhado que marcaria com precisão os principais acontecimentos da redenção. Gabriel disse: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, para dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e ungir o Santíssimo. Essas semanas não eram comuns. Na profecia, um dia equivale a um ano. Portanto, 70 semanas proféticas correspondem a 490 anos. O ponto de partida era o decreto para restaurar Jerusalém, emitido em 457 a.C. pelo rei Artaxerxes, da Pérsia.
Se somarmos 483 anos a essa data, chegamos a 27 d.C., exatamente o ano em que Jesus iniciou seu ministério público. Coincidência? Não. Era a profecia se cumprindo com precisão matemática. Mas Daniel foi além. Ele anunciou que, na metade da última semana profética, 3 anos e meio depois, o ungido seria tirado, isto é, morreria. E o que aconteceu? Em 31 d.C., 3 anos e meio após começar seu ministério, Jesus foi crucificado. A profecia de Daniel não apenas apontou o início da missão de Cristo, mas também o ano exato de sua morte. Porém, ainda resta uma parte da profecia a se cumprir. Alguns estudiosos acreditam que a última semana já se encerrou com a cruz. Outros, no entanto, dizem que esse período final representa os últimos anos da história humana, marcados pela grande tribulação e pela revelação do Anticristo. Se a primeira parte da profecia foi cumprida com tanta exatidão, por que duvidar da última? O relógio de Deus ainda está correndo. E como disse Jesus, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Essa profecia é um alerta. O tempo está avançando e precisamos estar preparados. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 segredos misteriosos da Bíblia. De Gênesis a Daniel, vimos mensagens escondidas, códigos surpreendentes, profecias cumpridas com exatidão e sinais gravados até mesmo na criação. Esses mistérios não foram deixados por acaso. Eles revelam algo essencial. A Bíblia não é um livro comum. É a palavra viva de Deus, escrita ao longo de séculos, mas carregando uma unidade e uma precisão que desafiam qualquer explicação humana. Pense em tudo o que vimos. Uma mensagem codificada nos nomes de Gênesis, a assinatura de Deus no DNA e até no sangue humano, o nome de Jesus escondido nas letras de Isaías 53, a destruição de Jerusalém predita décadas antes de acontecer, um dia perdido no tempo, registrado por Josué e lembrado por culturas antigas, o enigma do número 666 e suas raízes históricas, e o relógio profético de Daniel, que apontou com exatidão para a vinda do Messias. Cada detalhe nos mostra que a Bíblia é um livro sobrenatural, guiado por aquele que vê o fim desde o começo. E agora vem a pergunta mais importante. O que você vai fazer com esse conhecimento? A Bíblia não foi escrita apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos conduzir ao propósito eterno. Todos esses mistérios apontam para uma única verdade. Jesus Cristo é o centro da história e da nossa salvação. Se você chegou até aqui, é porque realmente tem sede de aprender mais sobre a palavra de Deus e os segredos que ela carrega. E eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante para que este conteúdo alcance ainda mais pessoas. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. Isso mostra ao YouTube que este tema é relevante e ajuda a espalhar a mensagem para milhares de outros que também precisam conhecer essas verdades. Depois, escreva aqui nos comentários: qual dos 7 mistérios mais impactou você? Eu vou ler e responder os comentários porque quero saber como Deus falou com você através desse conteúdo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão inscrever-se e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, onde vamos continuar revelando mistérios, profecias e verdades ocultas das Escrituras. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Talvez alguém próximo de você esteja precisando ouvir essa mensagem hoje. Chegamos ao fim deste vídeo sobre os 7 segredos misteriosos da Bíblia. Mas lembre-se, cada mistério que revelamos aqui não é apenas conhecimento. É um convite de Deus para que você se aproxime mais dele. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é viva, atual e fala diretamente ao nosso coração. Cada código, cada profecia, cada revelação aponta para o plano perfeito de Deus em Jesus Cristo. Eu oro para que esta mensagem fortaleça a sua fé, traga esperança ao seu coração e desperte em você o desejo de buscar mais a presença de Deus. Muito obrigado por acompanhar até o fim.
Que o Senhor abençoe você e sua família e que possamos estar juntos no próximo vídeo, desvendando mais segredos e revelações da palavra de Deus. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você. Até a próxima!